Vou fazer uma pequena introdução do que nós falamos na última lição, mas vai ser bem rápido, né? A gente falou na última lição sobre a importância da gente falar sobre as finanças, sobre como Deus deu importância a isso, né? Eu acabei trazendo um paralelo dizendo que a igreja às vezes não dá tanta importância para isso, mas, a não ser quando vai pedir dinheiro, né? Mas que é importante a gente aprender sobre isso. Por quê? Porque normalmente o homem tem 3 áreas prioritárias na vida: o relacionamento com Deus, o relacionamento com as outras pessoas e o relacionamento com as finanças, né? Maltratar um desses relacionamentos traz normalmente problemas para a vida da gente, né? E falamos sobre a importância da gente entender que Deus quer intervir nas nossas finanças, como interviu na vida daquela viúva, né, que precisava de uma provisão. Falei como as finanças impactam a nossa vida e a vida das gerações seguintes dos nossos filhos, né? Fiz essa introdução para a gente entender a importância disso que nós estamos tratando e pedir que vocês orassem a esse respeito, né? Basicamente foi isso que a gente falou na última aula. E hoje, essa aula ela está baseada num tema específico, que é o primeiro tema que nós vamos tratar, chamado identidade. Hoje nós vamos falar sobre identidade, né? Para começar a falar sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, lá no capítulo 1. Na minha versão está assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vê aqui a ordem que Deus coloca as coisas. Qual é a identidade de Jesus que está sendo revelada aqui? Ele era a palavra, não é? Então, primeiro diz qual era a identidade daquele que estava com ele quando ele criou todas as coisas. Ele estava com Deus no princípio. E depois Deus passa a citar qual era o propósito da vida dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Propósito criador de Jesus Cristo. Identidade, depois propósito. E aí a Bíblia continua. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. João foi criado espontaneamente? João nasceu de um pai e de uma mãe? Sim. Quem era o pai de João Batista? Zacarias, não é isso? E a mãe? Isabel. Então, Deus ignorou essa identidade natural e disse assim: fui eu que enviei esse cara. Não é isso? Se Deus enviou, quem deu o nome a ele? Deus. Como é que foi que Zacarias ficou sabendo que o nome dele seria João Batista? O anjo falou, não foi? E ele ficou meio em dúvida e Deus fez ele ficar calado. Nós temos 2 exemplos claros de que Deus tem uma identidade para nós. Ele é quem escolheu, ele é quem definiu isso, certo? Alguém aqui escolheu o nome na sua certidão de nascimento? Alguém escolheu assim, não, eu quero nascer na Paraíba. Gente, identidade não é algo escolhido, é algo recebido. Entende? Parece bobagem isso que eu estou falando, óbvio, Jader, mas tem um monte de gente querendo escolher se vai ser homem, se vai ser mulher, querendo escolher se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ser bonito, se vai ser feio, sabe? Algumas escolhas Deus nos deu, mas a identidade, isso nós herdamos. Isso alguém nos deu. E existe uma identidade natural e existe uma identidade sobrenatural, dada por Deus, certo? Por que a gente precisa distinguir isso? Para a gente viver o propósito de Deus e ser quem nós somos, nós precisamos nascer de novo. Existe um nascimento natural, que é esse que está registrado na nossa certidão de nascimento. Mas existe um dia escolhido por Deus para que tenhamos essa experiência do novo nascimento. Essa experiência que retira de nós essa identidade somente natural e acrescenta essa identidade divina.
E são esses o que a Bíblia relata que foram chamados, que Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, existia uma identidade que você vivia quando você vivia só debaixo da sua identidade natural. A partir do momento em que você experimenta esse novo nascimento em Cristo, você então passa a ter a identidade de filho de Deus, dada por Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu enviei o Mário, eu enviei o João. E Deus nos deu uma identidade para um propósito, certo? Vamos continuar lendo aí. Então, vamos voltar no versículo 6. Nós estamos no Evangelho de João, versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Aí, propósito, ele veio como testemunha, para testificar a respeito acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, lembra da identidade? Estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, propósito, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, propósito, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-os o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Está vendo? Está vendo aqui? Quando Deus tira de nós a identidade carnal, natural, aquela que os nossos pais nos entregaram, para quê? Para que nós sejamos recolhidos agora como filhos de Deus. A Bíblia está dizendo, um propósito de Deus foi que Jesus desse o direito para que outros também se tornassem filhos de Deus. E aí, esses não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então existe uma diferença entre a identidade que o meu pai e o seu pai te deu e a identidade perfeita que Deus nos deu em Cristo Jesus. E essa identidade, ela é recebida, ela é herdada através do novo nascimento. É muito importante nós entendermos isso. Porque Jesus disse que aquele que não nascer de novo do Espírito, certo? Não vai poder herdar o reino de Deus. Por isso que nós precisamos entender que existe uma identidade natural, mas a partir do momento que nós nascemos de novo, existe uma identidade divina. Sabe quando o Senhor Jesus foi batizado? A Bíblia relata, e aconteceu de verdade, que uma pomba desceu sobre ele. Era o Espírito Santo manifestado na forma corpórea de uma pomba. Só que isso não foi a única coisa que aconteceu. Naquele dia, os evangelhos relatam que os céus se abriram e uma voz se ouviu, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa expressão, esse é o meu filho amado, para o judeu, significa o seguinte: tudo que é meu é dele. É o meu filho amado. Só que o que a gente precisa entender para a nossa identidade é o seguinte: é que Jesus estava aqui posicionado, ouvindo essa voz. Só que essa voz não foi só para Jesus, foi para todos os que estão em Cristo. Deus está dizendo para mim e para você, nós que estamos em Cristo: você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Tudo que é meu é seu. Entende que aquela voz não estava se dirigindo somente à pessoa de Jesus Cristo. Estava sendo dirigida a todos aqueles que se tornaram filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus não tem um filho privilegiado, especial, melhor do que os outros. A partir do momento em que eu e você nascemos em Cristo Jesus, o Senhor, nosso Deus e Pai, Ele nos ama do mesmo jeito que ama Jesus. Não tem nenhuma distinção, absolutamente. Isso precisa ficar claro, que essa palavra dirigida do céu, naquele momento, foi uma palavra dirigida a todos aqueles a quem Ele deu o poder de ser chamado
filho de Deus. Aí vamos falar sobre finança? Gente, vocês já leram o Evangelho, né? Daqui para lá, de lá para cá, não foi? Alguma vez vocês viram Jesus pedindo dinheiro? Senhor, está me faltando tal coisa. O Senhor disse que, né? E está faltando, Senhor, estou precisando de dinheiro. Não é porque recursos não eram necessários, é porque ele sabia qual era a identidade dele. Ele sabia que tudo que ele precisava, Deus ia suprir. Vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia relata em Mateus capítulo 17, vamos ler essa história, ela é tão legal que eu acho que vale a pena. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Vou só fazer um parênteses. Esse imposto do templo é uma derivação daquilo que Moisés criou lá em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30 diz o seguinte: olha, toda vez que houver um recenseamento dentro do templo, você deve pagar 2 moedas, tá? Para manter a estrutura de recenseamento e para que você não seja condenado por isso, tá? Então, esse imposto do templo, ele era uma cultura judaica, que era um imposto que a pessoa deveria pagar, todos os cidadãos de Israel, para a manutenção do templo, para a manutenção do prédio, para pagamento daqueles que oficiavam no templo, salário, sabe? Então, esse era o imposto do templo. Só tinha uma coisa: quem era sacerdote não precisava pagar. Quem era filho do sacerdote não precisava pagar, tá bom? Então essa era a isenção legal. Se você é sacerdote ou se você é filho do sacerdote, você não precisa pagar, certo? Com essa explicação vocês vão entender o que vai acontecer. O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Foi a pergunta dirigida a Pedro. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar-lhe perguntando: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Por quê? Porque não podia cobrar dos filhos. Lembra? Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, chamada naquela época estátio. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu e o seu imposto. Alguém já pegou aqui um peixe que tinha uma moeda na boca? Jesus estava dizendo o seguinte: eu sei a minha identidade, eu sou o sacerdote, eu sou o filho de Deus. Mas para não escandalizar esse povo, nós vamos pagar um imposto. Certo? Está falando de finanças? Tá. Tem uma moeda envolvida. E tem algo mais. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou pagar o preço para que você também seja filho de Deus. Jesus pagou o preço para que Pedro fosse considerado também filho. Eram 4 dracmas, mas só precisava pagar 2. Tem um monte de coisa revelada aqui. Mas o mais importante é o seguinte: Deus nunca deixou faltar nada para o seu filho Jesus, ainda que precisasse tirar uma moeda da boca de um peixe. Quando nós temos a nossa identidade bem firmada, e aí eu estou falando da identidade de filho de Deus, nós precisamos abrir mão de um negócio chamado ansiedade. Como se Deus só fosse falhar, como se a provisão de Deus não fosse chegar para nós. Tudo tem que ver nas finanças, meu irmão, com quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E desde o começo, Deus firmou essa identidade em nós. O grande problema é que a gente só pensa no propósito. Nós temos que falar primeiro da identidade. Se a nossa identidade não estiver firmada, no dia que precisar pescar o peixe, a gente não vai querer que a moeda está dentro da boca. Pescar o peixe aqui, gente, era o trabalho de Pedro. Você imagina Jesus mandando um cara que pescou a vida toda, nunca achou uma moeda na boca do peixe, ir lá e pescar um peixe que tem uma moeda na boca. Ele falou: olha, é o primeiro peixe que você pegar, não é o segundo não, vamos logo resolver isso. Deus estava revelando aqui que para que tivéssemos acesso às finanças, Deus vai usar as nossas habilidades. Então, às vezes, a gente esquece que para o propósito de nos chegar
de nos fazer chegar até as finanças, existe um negócio chamado trabalho. Deus podia ter falado assim, olha, pega aí no seu bolso que eu acabei de botar uma moeda aí. Não. Você vai pegar o seu trabalho, que você sabe fazer. Você vai pescar um peixe. O primeiro peixe tem uma moeda lá. Foi assim desde o Éden, Jada. Deus criou Adão e falou, Adão, eu tenho uma tarefa para você. Você vai trabalhar, você vai cuidar de tudo aqui. O trabalho veio logo após a identidade. O propósito. Certo? Mas hoje nós estamos falando de identidade. Por que isso é importante? Porque a gente pode se embaraçar até com o fruto do nosso trabalho. Quem aqui nunca ouviu uma expressão, Celso, assim, rapaz, conheci fulano, não tinha nada, ficou rico, nem me cumprimenta mais. A capacidade que as finanças têm de adulterar a nossa identidade, de atrapalhar quem nós somos, tanto para cima como para baixo. Sabe? Você é um filho amado, filho querido por Deus, porque você não tem tudo o que você quer, você passa a ser um murmurador, alguém que reclama. Tá claro para vocês? Mas eu vou ler um texto e nós vamos discorrer agora sobre esse ponto que é muito importante. A capacidade que uma vida financeira mal administrada tem de atrapalhar a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus. Não lidar bem com as finanças tem a capacidade de trazer a hipocrisia, uma mentira para a nossa vida. Você pode viver a vida toda sendo filho de Deus, mas não como um filho de Deus. A sua identidade em Cristo Jesus é ser filho de Deus, mas pode ser que as circunstâncias da vida financeira te façam esquecer quem você realmente é. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, nós vamos ler um finalzinho do capítulo 11. Gente, esse é um texto central, esse é um texto muito importante para que toda a sua vida, quando você precisar ver sobre identidade e vida financeira, você vai consultar esse texto, tá bom? Lucas capítulo 12, nós vamos começar a ler um pouquinho aí do capítulo 11, o centro é o 12, tá bom? E eu quero que a gente leia a partir do 11 do 37, para a gente contextualizar aqui. É que quando a Bíblia foi separada por versículos e capítulos, não necessariamente ela soube respeitar todo o contexto do que estava sendo falado. Então, o contexto do capítulo 12 começa, na verdade, no capítulo 11, no versículo 37, tá bom? Vamos ler. Lucas, capítulo 11, versículo 37. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Quem? Jesus, tá? Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior também não fez o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Jesus está falando aqui sobre o quê? Identidade, propósito e finança. Contexto. Jesus está dizendo assim, não importa a sua aparência, importa a sua essência. Não é isso? Mais do que isso, eu quero testar a sua essência? Pega tudo que você tem e dá de esmola. Por quê, meu irmão? Jesus falou isso várias vezes. Se a sua identidade estiver ligada com quanto você tem, na hora que você dá, você morre? Você perde a sua identidade? Lembra do jovem rico? Por que ele não quis a identidade de Cristo? Porque ele quis o que estava no prato. Ele quis o que ele tinha acumulado, certo? Isso é ou não é uma prova cabal de que os valores financeiros e monetários adquiridos durante a vida podem perverter a identidade do sujeito? Mas vamos continuar lendo. Ai de vocês, fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Gente, justiça aqui é a palavra chamada sedacá. Justiça é a generosidade de Deus
que serve para você e também para os outros, tá? Justiça aqui é o fato de que aquilo que nós temos tem que chegar até o pobre, a viúva e ao estrangeiro, tá? Essa é a palavra justiça que está traduzida aqui. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque vocês amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, porque sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos da lei lhes respondeu: Mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com os fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem o dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Ai de vocês, assim vocês dão testemunhos de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram profetas e vocês edificaram os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram e os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Gente, tem algo aqui muito importante antes da gente entrar no capítulo 12. A gente falou sobre isso na aula passada, tá? A igreja por muito tempo reteve o conhecimento. Eram os clérigos e o povo aqui, ó, os publicanos. Durante muito tempo, esses mestres da lei, que sabiam, que conheciam as letras da lei, eles retinham o que era bom para que eles pudessem dominar sobre as pessoas. O que eu disse? Aula passada, quem conhece acaba dominando sobre quem não conhece. Conhecer sobre finanças vai deixar você livre para poder prosperar e trabalhar conforme o projeto de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui fazendo um curso, mas o meu principal objetivo é que você tenha sede por isso e você mesmo busque conhecer mais. Sabe, nós vamos projetar essas aulas, nós vamos deixá-las disponíveis, mas é muito importante que você inicie o seu relacionamento pessoal com Deus para também entender sobre finanças. O nosso curso não vai esgotar todos os temas, existe uma realidade pessoal sua que vai ser administrada no relacionamento com Deus por Ele. Então, nem sempre o que nós vamos falar aqui vai saciar uma necessidade sua na vida das finanças. É importante que você desenvolva esse relacionamento com Deus. Eu não detenho todo o conhecimento que vocês precisam, mas Deus detém. E a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus falou, Deus na sua sabedoria revelou que aquela geração seria culpada por estar retendo das pessoas, por estar matando as pessoas, sabe? Eles colocavam um jugo sobre as pessoas que eles mesmos não cumpriam. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês vão lá e colocam um imposto, mas no fundo vocês não ajudam um pobre. No fundo vocês não ajudam a viúva. No fundo vocês não ajudam o estrangeiro. Vocês são hipócritas, vocês têm um discurso e vocês coletam o dinheiro em prol desse discurso, mas vocês não colocam isso em prática. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pretende entrar nesse estudo e na vida que Deus tem para você, nas finanças, entenda uma coisa, é assim que funciona o fluxo. Tudo é de Deus, Ele nos confia algumas coisas para que o propósito dele se conclua, se materialize, entende? Nós somos só caminho das finanças. O alvo da riqueza não somos nós e aqueles que estão à nossa volta. Deus resolveu fazer justiça social e escolheu sua igreja para isso. Uma visão na igreja C. Nosso objetivo não é acumular riquezas para fazer uma grande estrutura, isso demandar dinheiro, sabe? Um templo. Gente, nós não vamos gastar dinheiro com estrutura.
O dinheiro precisa servir para a nossa família e para as famílias que precisam, que estão à nossa volta. Nós vamos gastar o mínimo com estrutura. Nós não vamos ser peso para a vida de ninguém na vida financeira. Mas eu creio em uma coisa. Aquilo que Deus tem, Ele nos confia para um propósito. O propósito começa em nós, para que tenhamos a nossa família uma vida digna. Mas toda vez que o propósito começa a ser desvirtuado e para na gente, a gente então começa a reter indevidamente aquilo que Deus mandou a gente distribuir. E é importante a gente entender sobre isso, porque aqueles fariseus, eles falam assim, não, mas eu já entreguei o dízimo. E Jesus está dizendo, vocês estão fazendo certo, entregando o dízimo do cominho, da hortelã, não é isso, da arruda. Ele falou que vocês estão fazendo correto. Só que é o seguinte, parem com essa hipocrisia, é como se vocês estivessem dizendo para Deus, Deus, isso aqui, só isso daqui é seu. Na verdade, tudo é de Deus. Tudo absolutamente é de Deus. E nessa consciência, a gente separa um pouco para a manutenção, para a evolução do Evangelho corporativamente. Mas tudo que Deus está te confiando é para você e para a sua família e para que quem esteja do lado também tenha o suficiente. É importante a gente entender isso, porque acumular riquezas sem medida afronta o propósito de Deus. Então, quero dizer uma coisa para você, ficar rico é um perigo. E a Bíblia já fala sobre isso. É nesse caminho de tentar acumular as coisas desmedidamente que as pessoas perdem a sua identidade. E elas começam a ser o que elas têm. A pessoa deixa de ser aquela pessoa simpática para ser aquela pessoa que quer o melhor lugar no ambiente, o que a Bíblia acabou de falar. Você só aceita sentar se for um lugar de honra na igreja. Mas antes, quando você era um membro simples, você aceitava sentar em qualquer lugar. Entende como o Senhor está batendo forte nisso? Identidade. Não mude quem você é a despeito das finanças. No pouco ou no muito, seja quem eu te fiz. A identidade que eu te dei. Agora nós vamos ler o capítulo 12. Lucas capítulo 12. Nesse meio tempo, juntando-se uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Então, para quem Jesus estava falando? Para os seus discípulos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, não vivam de aparência. Sejam quem vocês são. Jesus está preparando o caminho para falar de finanças. Esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Olha, começou a finança. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não tenham medo. Quando a vida financeira estiver passando por dias difíceis, vocês valem muito mais. Vocês são meus filhos. Não deixem a necessidade mudar quem você é. Sabe qual é a teoria da esquerda socialista? Não tem problema ele roubar, ele está com fome. Entendeu? Não tem problema ele sair da qualidade de filho de Deus e virar um ladrão. Entende? Mas tem problema sim, quem nós somos importa. Não faça nada ilícito se você precisar de dinheiro. Não sonegue. Não passe os outros para trás. Não é esse o caminho que Deus tem para que a gente acumule riquezas. O caminho de Deus é sempre baseado na verdade de quem nós somos. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados à sinagoga, diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará
ensinará o que deverão dizer. O que Deus está dizendo aqui? Meu filho viverá pela fé. Meus filhos viverão pela fé. Guiados pelo Espírito Santo. É uma experiência sobrenatural. Você só vai manter a sua identidade se você quiser andar no sobrenatural. Se você quiser de novo se apoiar na sua identidade natural, carnal, naquilo que você dá conta de fazer, vai chegar um dia que você não vai dar conta. Mas vocês não estão só, o Espírito Santo está aí com vocês. E eu preciso que vocês creiam nisso e vivam esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque vocês não vão conseguir, vai chegar no momento que vai vir muita pressão e você vai ceder para a carne. Não ceda. O Espírito Santo vai estar lá. Não se preocupem. Gente, Deus está nos esticando para que a nossa identidade seja testada por nós. Você é filho de Deus. Deus quer nos dar essa experiência de filhos de Deus. E uma área muito sensível para isso é nas finanças. Sabe? É nessa hora que a gente é apertado por Deus. Pressão de verdade. Aí ele vai direto ao ponto. Alguém da multidão lhe disse, mestre, lembra que tinha uma multidão lá? O povo estava agoniado. Ele só fala com os discípulos, aí um resolveu gritar. Esse cara estava com um problema, e esse problema era de que natureza? Lembra aquilo que eu falei dos 3 pontos? O cara estava com um problema, ele estava com um problema de relacionamento com o irmão nas finanças. Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Ele tinha um problema de relacionamento com o irmão que envolvia dinheiro. Respondeu Jesus, homem, quem me designou o juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O seu valor e o meu valor nunca vai ser medido por quanto nós temos. A nossa identidade não está ligada à quantidade de bens que nós conseguimos acumular, nem à falta desses bens. Nós somos filhos de Deus. E o valor de um homem, nunca trate alguém diferente pelo tanto que ele tem. O mundo aí em fora está ensinando um negócio de relacionamento, sabe? De conexões. E é engraçado que ninguém se conecta com o pobre, o que está passando dificuldade, que está precisando de ajuda. Sabe por quê? Porque ali está a justiça. É ali onde o Senhor quer que a gente esteja, se conectando com quem precisa. Isso é justiça de Deus. Aí fora estão ensinando o seguinte, faça relacionamentos, mas com quem é rico. Gente, se relacionar com quem é rico não vai te deixar mais rico. Mas a vida está dizendo aí negócio de... Como é que chama isso? Network. Pronto, a palavra veio. Isso. Network. Gente, é o seguinte, o rico está aí só para oprimir quem ele pode. O rico ele quer tirar de você, ele não quer dar para você. O cara que tem a identidade distorcida, ele não vai te abraçar para te dar alguma coisa, ele vai te abraçar para te tomar alguma coisa. E os bobos estão pagando aí 500 mil reais em curso para aprender como chegar perto. Não, mas vai ter um network lá, vai. Você pagou 500 mil, meu irmão. O cara vai estar lá para dizer que você é lindo. Estou exagerando, viu? Raquel, não leva mal. Se você sair de lá com algum aprendizado, você pagou para aprender. Mas não vai me dizer que vai ser um network, gente. Porque é um querendo engolir o outro. É um querendo tirar do outro. É um querendo se aproveitar da aparência do outro. Justiça de Deus se faz lá na chácara Santa Luzia, lá na cidade estrutural, lá com aquelas pessoas que não tem nada para te dar. E Deus está dizendo assim, agora eu vou te dar, meu filho, porque você vai fazer chegar onde precisa. Porque para a mão desse embuste aí, desse mentiroso, eu não vou fazer chegar dinheiro na sua mão para você dividir com ele, não. Esquece. A justiça de Deus não passa por relacionamentos, porque o valor das pessoas não está na quantidade de bem que elas têm. Se você pegar o picolezeiro ali da esquina, tá? Que não teve um pai e uma mãe, foi criado por um tio distante, catava a latinha na rua para poder ter as coisas. Não, vou dar um exemplo real. Quando eu comecei a advocacia aqui meu escritório era aqui no setor comercial sul, e tinha um homem lá que era engraxate. As mãos dele já eram tortas. Ele já era engraxate há 40 anos. Um belo dia eu sentei e ele contou a história dele. Engraxando o sapato, que era a única coisa que ele sabia fazer, porque ele não lia e nem escrevia, quando ele veio do Nordeste para cá, ele criou os 3 filhos, formou os 3 filhos em faculdade, todos os filhos tinham casa própria,
tudo saiu do engraxate ali. Ó. Será que esse homem prosperou? Será que Deus abençoou esse homem? Claro, através de um trabalho duro. Mas quem pagaria para ouvir um engraxate? 200 mil reais para ir num curso. Entende a diferença? A sabedoria não está na quantidade de bens que a pessoa tem. Agora, esse homem entendeu o propósito de vida dele, que era criar de forma digna ele e a família dele. E ele não tinha vergonha de estar ali trabalhando para aqueles que diziam que tinham dinheiro. Aquele homem me ensinou muito, o Pedrinho. E sabe o que era interessante? Ali na galeria do edifício de São Paulo, tinham 4 pilastras. Era ele e 3 irmãos. Cada um, o escritório era no pé da pilastra, com uma caixinha engraxando o sapato. Ele trouxe toda a família dele. O Pedrinho mudou toda a geração da família dele. Antes do Pedrinho era uma coisa, depois do Pedrinho era outra coisa. Ele ensinou, ele era um coach. E eu conheci um filho dele advogado, lá no fórum. Pensa no menino que tinha orgulho do pai. O pai não tinha vergonha, porque ele estava sendo filho de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Vamos continuar lendo Lucas capítulo 12? Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. É ele falando com ele mesmo, tá? Então disse, já sei o que vou fazer. Ele falou para ele mesmo. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse. Aí o diálogo agora se estabeleceu. Era ele com ele mesmo, agora é Deus com ele. Insensato. Essa mesma noite sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Ser rico para Deus, gente, é o caminho natural de quem é filho de Deus. Tudo tem que ver com a nossa identidade. Se você entender que o propósito da nossa vida financeira não é desvirtuar a nossa identidade, você vai entender que Deus vai mandar dinheiro para quem está disposto a exercer justiça, a fazer com que o dinheiro chegue onde Deus quer que chegue. Entende? Lamentavelmente, o mundo está apontando para outro caminho. Basta você ver os sinais. Quem são hoje as pessoas mais ricas do mundo? Hoje o homem mais rico do mundo é o homem que é o dono das marcas de maior luxo no mundo. LVMH, Louis Vuitton, essas coisas. Esse é o cara mais rico do mundo. Por quê? Porque todo mundo que não tem uma identidade sobrenatural busca nas coisas uma identidade. As pessoas vão me dar valor porque eu tenho coisas. Porque eu apareço, porque eu sou um hipócrita. Por dentro, eu sou euzinho, mas por fora todo mundo olha e fala, pô, esse cara tem valor. Sabe, gente, eu me visto bem para trabalhar, mas aquilo para mim é uniforme. A minha essência não pode mudar. Não tem nenhum problema em você vestir roupas bonitas, ter coisas boas. O problema é se o seu coração está naquilo. Se um dia você ficar triste por conta daquilo. Se um dia você destratar sua esposa por conta daquilo. Se um dia você destratar seu filho. Se um dia você vir alguém precisando e não dá, porque todo o seu dinheiro está indo numa prestação que você está pagando para ter um bem que você não precisa, você não entendeu qual é a sua identidade. Vamos voltar à questão do imposto? Nós, como igreja, nunca vamos impor a vocês dízimos e ofertas, porque uma característica do Filho de Deus é que ele generosamente, porque é dele, ele vai querer colaborar, ele vai querer contribuir. Imposto é que é para quem precisa ser taxado. É aquela pessoa que se você não botar uma taxa, ele não paga, ele não contribui. Entende? Vocês entendem que imposto é um negócio que você não paga se quiser? Você paga porque alguém mandou você não pagar, e se você não pagar, alguém vai te cobrar. E pode te botar até na cadeia por isso. Filho não precisa de obrigação para ser generoso. Filho dá porque é a natureza dele, é a essência dele. É porque ele quer.
é porque ele quer ajudar o próximo, é porque ele quer ver o evangelho avançando, é porque ele quer que a igreja tenha um melhor conforto, é porque ele quer ajudar os irmãos, é porque ele quer. Não é porque o pastor vai chegar na frente e falar, gente, olha, todo mundo agora tem que dar 10. E olha, se não der, é o seguinte, vai para o inferno. Vai vir um devorador aí, vai vir um gafanhoto aí, vai pegar tudo que é seu, viu? Você vai ser amaldiçoado se você não der. Isso é imposição. Mas a nossa identidade é de filho de Deus. Nós somos generosos porque somos filhos de Deus, porque aprendemos com Cristo que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E isso acaba com toda essa discussão de Velho Testamento, de Novo Testamento, de lei, de sem lei, tem a ver com a nossa identidade. Nós contribuímos e nós damos e somos generosos porque nós somos filhos de Deus. Porque o nosso Pai nos deu para que a gente contribua. E a medida disso é aquilo que com alegria Deus colocar no seu coração. Importa a nossa identidade. Tudo começa com quem nós somos. Cuidado, o mundo vai querer te dar uma capa de hipocrisia, de arrogância. As finanças têm a capacidade de perverter a sua identidade. Esteja atento a isso, como Jesus falou. Não ignore o fermento dos fariseus. Não ignore. Não ignore. Conheça a Bíblia. Não dependa do conhecimento de alguém. Vá atrás de estudar isso. Domine essa área do conhecimento bíblico. Isso vai fazer muito efeito na sua vida financeira. E lembre-se, no dia que você tiver, continue sendo filho de Deus. Seja generoso. Essa é a natureza do Filho de Deus. Amém? Nós vamos para o nosso culto e vamos orar para a gente agradecer. A próxima aula também será muito importante, porque nós vamos dar os princípios gerais. Hoje eu dei os princípios gerais sobre identidade. Próxima aula nós vamos falar sobre os princípios gerais de propósito das finanças na nossa vida. Tá bom?